Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 21, né? Então é o capítulo 1, caráter da revelação espírita. Esse capítulo, ele tem aproximadamente 63 páginas. Olha para você ver que maravilha. Depois do capítulo 2, existência de Deus, da natureza divina, a providência e depois a visão de Deus. Então, vejamos quanta coisa temos ainda pela frente. Então, continuando na questão, dando sequência, né, na questão de número 8, voltando apenas aqui umas 3 linhas, Kardec ele diz assim: apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos, e por isso mesmo de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. E da agora em diante, nós vamos dar sequência. É, pois, injusto se lhes lance anátema, quer dizer, uma reprovação, ou uma maldição, né? Mas fica mais apropriado uma reprovação. É, pois, injusto se lhes lance anátema, em nome da ortodoxia. Então, é óbvio, nós já separamos aqui, porque são muitas coisas, então, que faz parte do estudo, do esmiuçamento. Então, a ortodoxia, interpretação, doutrina ou sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela Igreja dogmatisma religiosa. Então, vemos por aí uma mitologia muito grande, né? Porque esse dogmatismo, né? Esse é um sistema não de ordem divina, e sim do homem, algo que o homem mesmo criou. Então, olha só para você ver. Porque dia virá em que todas essas crenças, olha só, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, porque se nós pararmos para analisar, não se preocupe com o meu cabelo não, porque está incorporado, viu? De todo jeito que põe esse cabelo, ele fica, né? Então, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, porque nós sabemos que todas as crenças, elas são diferentes na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental. Qual que é esse princípio fundamental?
Deus e a imortalidade da alma. Só que nós temos que entender que, observe só para você ver, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, né? Porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, nós temos que entender que, vamos pensar por aí, todas as crenças crê em Deus. Todas as crenças. Eu tive que dar uma pausa aqui para resolver um probleminha no som ali né? Mas voltando. Mas eu vou ler aqui novamente para não fugir. Porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, nós temos que entender que todas as crenças religiosas, a base, todos se fundamentam em Deus, né? A base onde todos repousam é em Deus. Mas nós temos que entender que em 100%, apenas umas 30% crê na imortalidade da alma. Não são todas. 100% crê em Deus. Apesar que não é 100% não, mas vamos deixar quieto. 100% crê em Deus. Mas umas 70% não crê na imortalidade da alma, não. Então, olha só para você ver. Porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental. Que princípio fundamental é esse? Deus. Só que Kardec coloca Deus e a imortalidade da alma. Só que aí Kardec, ele põe... Eu não estou conseguindo ver aqui se é vírgula ou se é ponto. Não, é vírgula mesmo. Kardec dá a sequência. Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande e vasta unidade. Logo que a razão triunfe dos preconceitos. O que Kardec quer dizer com isso? Que todo esse dogmatismo, né? Toda essa busca teológica, toda essa ignorância até por direito, toda essa rivalidade, todas essas divergências que há no seio das religiões, um dia, né? Quando todas as religiões se fundirão numa grande e vasta unidade, um dia todas as religiões se fundirão numa vasta unidade. Numa vasta unidade.
logo que a razão triunfe dos preconceitos. Logo que a razão triunfe dos preconceitos. Né? Quando ficar de lado, deixarem de lado os preconceitos, o medo, né? O orgulho, o egoísmo, o dinheiro. Quando as religiões priorizarem a autoevangelização do ser, quando as religiões conseguirem, ou melhor, os adeptos, quando os adeptos religiosos conseguirem entender que a prioridade é a autoevangelização do ser que encontra-se em processo de evolução. Quando deixar de existir os preconceitos, quando deixar de existir as rivalidades entre uns e outros, quando deixar de existir as ostentações, a suntuosidade, aí você pode me dizer assim, mas nunca que as religiões aqui na Terra, Luiz, se fundirão numa grande e vasta unidade. Nunca. Se tratando de tempo e se tratando de Deus e de Jesus, nunca que podemos usar esse termo nunca. Até porque, veja bem, para todos nós existe o tempo. Você entendeu? Para nós existe 50 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Agora é preciso entender que o tempo está relacionado ao nível evolutivo do ser, o que equivale a dizer que o tempo cronometrado, nossa, que nome complicado agora, cronometrado, conforme aqui na Terra, só existe para nós que vive aqui na Terra. Ora, gente, não queiramos pensar que Jesus tenha em teu braço esquerdo um relógio inventado por Santos Dumont e que Jesus, ele sente fome, ele olha no relógio e fala assim, bom, já é 11 horas, eu tenho que almoçar. Ele olha no relógio, é meio-dia, eu tenho que voltar ao trabalho. Nossa, eu estou sentindo uma dor na boca do estômago, tem gente que fala boca do estômago. Ah, mas também, né, 3 horas, está na hora do meu café. Não existe o tempo para Jesus, gente. Não existe o tempo. O nosso tempo para os espíritos evoluídos não existe. Mas nós temos que entender que aqui na Terra,
Vamos pensar-se de uma forma assim. Daqui uns 50, 60 mil anos, vai existir sim uma fundição, uma unificação entre as religiões. Essa unificação, quando se fundir, todos os seres, eles não seguirão dogmas. Ninguém vai seguir dogmas criados pelo homem. E sim, todos os seres vão, de certa forma, seguir os mandamentos das leis do Criador. Falando em mandamento das leis do Criador, logo à frente, nós temos algo a tratar a respeito dos 10 mandamentos de Moisés, porque muitas pessoas crêem fielmente, né, que os 10 mandamentos foram enviados por Deus a Moisés, né? Será que foi Deus mesmo que enviou os 10 mandamentos? É aí que está a questão. Então, um dia, todas as religiões se fundirão, todas se unificarão, todas se transformarão em uma só, que é o amor uns pelos outros. Não vamos pensar que em mundos felizes, mundos celestes, há lá as mesmas religiões que existem aqui na Terra, que não. Você acha que nos mundos celestes existe lá, por exemplo, catolicismo, o evangelho, os evangélicos, né? O budismo, o islamismo. Você acha que nos mundos mais puros existe, inclusive, o espiritismo? Que isso, gente? Com todo respeito. Nem o espiritismo não existe lá. Existe, gente, as leis de Deus. Existe vamos dizer assim, as leis de Deus regem tudo. As leis de Deus regem tudo. Lá não existe catolicismo, os evangélicos, não existe o budismo, o islamismo, lá não existe espiritismo. Nós temos que entender, com todo respeito, que o espiritismo, esse nome, esse termo, o espiritismo, não era para existir nem aqui na Terra. Você não sabia disso? Não era para existir nem aqui na Terra. Mas, de acordo com os estudos e as análises de Hippolyte Léon Desardes Rivail, juntamente com os bons espíritos, eles chegaram à conclusão de que o nome
entre outros que eles haviam analisado, o mais apropriado era o Espiritismo. Olha só para você ver como são as coisas. Então pode acontecer de você, quando retornar à pátria espiritual e para a colônia que você for, lá esse termo, o Espiritismo, ser desconhecido. Porque é um termo nosso aqui que foi empregado para nos sustentar. Termos é uma identificação, como por exemplo, caneta. Esse nome, caneta, é para que possamos identificá-la. Como já dissemos várias vezes, muitas pessoas acham que Allan Kardec quem codificou a doutrina dos espíritos. E não é Allan Kardec. Quem codificou foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Os bons espíritos, juntamente com Hippolyte Léon Denisard Rivail, Hippolyte não querendo assinar, né, o seu nome nas obras, os bons espíritos sugeriram a ele, Allan Kardec, nome esse o qual, quando na época ele, né, nas Gálias, foi um druida. Então a mesma coisa. Analise só para você ver. Então, um dia, aí você me pergunta assim, mas então, quando ocorrer quando fundir as religiões aqui na Terra, quando unificar-se as religiões aqui na Terra, qual o nome dessa religião aqui na Terra, então? Vai ser o Espiritismo? Não. O amor, a solidariedade, as leis de Deus é que vão imperar. As leis de Deus que vão imperar. Então não podemos de forma alguma desfazer dessa, desfazer-se daquela, porque todo mundo encontram-se batalhando. Já dissemos várias vezes, Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta reforma, mudanças de hábito, de comportamento, de atitude. Então, dá para perceber aqui, conforme Hippolyte Léon Denisard Rivail mesmo nos esclarece, né? Esse dia vai chegar. Então, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas, porque de fato são diversas, são tão diversas, porque cada uma possui lá o seu dogma. Cada crença crê de uma forma, age de uma forma, segue de uma forma, nunca que divina, e sim de acordo com as leis do homem. Então, por isso que existe essa diversidade, por isso que existe essa desigualdade. Então, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental: Deus
e a imortalidade da alma. Um dia todos crerão. Um dia todos crerão na imortalidade da alma, né? Se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos, né? Logo que a razão triunfe dos preconceitos, porque não vai existir mais preconceito. O preconceito dentro do catolicismo, dentro do evangelho, dos